Olá, internauta. Dom Luiz, fala em Curitiba. Então, gente, vamos começar uma sessão de áudio sobre arquétipos, né? Esse é o primeiro áudio. Os arquétipos, gente, eles podem produzir sensações de alegria, realização, sucesso, paz, saúde, enfim, né? Felicidade. Só que também podem produzir o efeito contrário. Então você tem que estudar muito o arquétipo. O arquétipo está presente em tudo, né? Ele é um lembrete, na realidade, para o subconsciente. Através do arquétipo você pode acessar sentimentos, sensações que estão no inconsciente, né? Então por isso é bom estudar sempre o arquétipo, analisar, avaliar se é um arquétipo do animal, que tipo que vive esse animal, para você não acessar o que você não quer. Tá? Então os arquétipos eles têm uma grande contribuição, porque eles produzem hormônios, né? Hormônio de alegria, de felicidade, assim também como podem produzir hormônio de tristeza, de solidão, né? Então, é, então o arquétipo ele não se trata de religião, né? Tem gente que fala, é questão de religião, de magia, superstição, tem gente que fala, misticismo, né? Então, muita gente também sequer sabe o que é a palavra arquétipo, né? Ouve, mas não sabem também. Então, gente, então se você já entende de arquétipo, o que você ouvirá nesses áudios é para reforçar, né? Reforçar o seu conhecimento sobre o tema, né? E para a jornada se tornar cada vez mais, né? Melhor, né? Pelo mundo que você cria. Agora, se você nunca ouviu falar em arquétipos, né? Então eu vou falar de uma forma bem didática, né? Aqui nesses áudios. Então, gente, arquétipos eles são neurotransmissores, né? E você tendo conhecimento, você pode manipular, né, esses arquétipos a seu favor para gerar mais dopamina, serotonina, né, noradrenalina, enfim, toda a química cerebral responsável por promover bem-estar em sua vida. Isso não requer prática, né, gente? Nem tampouco habilidade. Basta você visualizar, né? Então, você está os arquétipos, né, eles são extremamente importantes se você souber aproveitar o máximo deles. Então, analisa bem, né? Você não percebe, isso é a nível inconsciente. Quando você visualiza assim, uma imagem, um quadro, alguma coisa fúnebre, o tempo, veja bem, quando o tempo está nublado, né? Que está assim aquela névoa, não fica assim um dia triste, né? Porque esse é arquétipo, aquele dia triste, aquele dia parece um feriado, você não tem coragem para nada, e quando está um dia ensolarado, ele não te dá mais disposição, então assim é o uso do arquétipo também. Por exemplo, milharal, milho é grãos, né, gente? Grãos, então você está olhando ali no seu armário, está com pouca comida, você está escasso, pouco dinheiro, né? Então, simples fato de você visualizar, digamos que você coloca lá um milharal, ou começa a visualizar uma imagem do milharal, de grãos, outras coisas, né? Flores, por exemplo, né? Aquilo já muda o seu estado de humor, né? Então, tem pessoas que usam muito o arquétipo, né? Tem pessoas que colocam milhos como grãos, né? No celular, aí começa a melhorar o trabalho, né? Flores, espinha, né? Dentro do estabelecimento é bom para aumentar a clientela, isso ajuda muito. Para aumentar suas vendas, você pode usar o arquétipo da maçã molhada, né? Que dá super certo. Eu já fiz alguns áudios, mas vou explicar para você. A maçã, por exemplo, você tem um comércio, uma loja, né? Então você pega uma maçã molhada. Como que você vai manter uma maçã molhada, né? É meio difícil, mas você pode comprar até uma maçã de isopor, né? Existem umas maçãs de isopor e as pessoas fazem aquelas gotículas, né?
esqueci o nome do material agora, mas vai furando e fazendo aquelas gotículas, tem uma impressão que ela está molhada, né? Você colocar uma maçã sempre visível, onde que as pessoas estão vendo um quadro de maçã atrás de você, onde você vai fazer negócio, tudo isso ajuda, né? Tudo isso ajuda para aumentar as vendas, né? Pode usar também taças de vinho, rosa, casal de cisne para aprofundar os relacionamentos, né? O arquétipo de boca também, né? Boca que atrai é uma maravilha, né? Se a pessoa estiver com depressão também ela pode usar arquétipo do beija-flor, do golfinho, do sol, né? Tem para tudo, gente, para tudo, é só você estudar. Então, cada vez que você tem que testar, você tem que, cada vez que você usar o arquétipo, né? Você tem que entender um pouco do assunto, né? E ir testando. Quando você usar os arquétipos deliberadamente em sua vida, você tem que analisar como que você está antes de usá-los e como você se sente após cada um deles, né? Eu sempre, né, estou falando, não existe uma receita, mas o que que acontece? Eu não uso mais que 30 dias um arquétipo, então uso aí 3 meses no máximo. Por exemplo, a águia. A águia é um arquétipo fortíssimo, na minha opinião, o melhor. Ele te dá autoestima, né? Ele te dá amor próprio, ele te dá poder, você se sente poderoso, porque uma águia, ela não tem limites, não tem obstáculo, né? Ela tem uma visão do futuro, ela vê longe, lá do alto, ela busca um peixe que está lá na superfície, né? Ela pega cabritos montanheses que são muito mais pesados que ela, né? É um desafio. Ela não tem obstáculo. Mas o que que acontece? Se você usa isso em muito, você vai ficar com a autoconfiança exacerbada. E tudo tem que ter um limite, não é? E a águia, por si só, ela é bom quando você está sem autoestima, sem vontade, sem coragem de fazer as coisas, aquele medo. Então, quando você usa esse arquétipo, você vai ter aquele poder. Mas se você usar demais, né, você tem que contrabalancear. Por exemplo, se você usar demais, a águia é solitária. Já perceberam? A águia ela só se aproxima de outro para procriar. Elas são isoladas, elas viajam sozinhas, elas andam sozinhas, elas estão lá no alto da montanha, elas procuram o lugar mais alto para se isolar, né? Aí de repente você começa a ficar meio que antissocial, né? Começar a se isolar, ou as pessoas te isolarem. Então, usa conforme você está precisando. Arquétipo do cavalo, por exemplo, né, a gente dá velocidade nos negócios. Então, você tem que ir testando e ver, né? Não tem gente que fica com um arquétipo só. Você pode usar vários, depois você pode voltar lá naquele arquétipo. É de segunda necessidade, ok? Então, gente, o Gustavo, né, Gustavo Jung, por exemplo, né, ele definiu o arquétipo como sendo a ideia primordial que temos sobre determinadas coisas, né, e essa ideia primordial pode ser consciente ou inconsciente. Ele foi um dos primeiros a falar em inconsciente coletivo, né, mas o que eu tenho a dizer para vocês, o arquétipo, ele tem o arquétipo de inconsciente coletivo, mas ele pode ser pessoal e pode ser cultural e até familiar. Né? Então, digamos aqui que esse arquétipo familiar é uma crença. A crença da família, por exemplo, que ferradura atrai da porta da sorte. Aí eu vou chegar onde que é o pessoal. Então a família toda ensina e vai passando de pai para filho que o arquétipo, a ferradura atrás da porta, ela dá sorte. Mas se essa ferradura cai no pé seu quando você é criança, quando você é adulto, qualquer momento, se você é criança é pior. Então o que que acontece? No seu inconsciente está gravado que esse é um arquétipo do azar. O que que vai acontecer? Toda a família vai ver que esse arquétipo dá sorte, mas para você não vai dar sorte, porque está gravado no seu inconsciente que aquilo dá azar. Então aí passa-se a ser um arquétipo pessoal, né? Para você ele vai simbolizar azar, e para a família que não teve essa ferradura caída no pé, né, vai passar como sorte. Então o arquétipo ele tem o arquétipo do inconsciente coletivo,
né? Ele tem o arquétipo cultural, igual na Índia, não comem vaca, né? É sagrada lá. Então, mesmo aquele que não crê, ele não vai comer a vaca, né? Mesmo ele não crendo. Por quê? É o inconsciente coletivo que se espalhou. Aqui para nós só não aproveitamos o berro da vaca. E o resto vai tudo. Então, por isso que eu digo que o arquétipo, você não pode generalizar. Para uns significa algo, porque ele é um neurotransmissor. Então ele vai passar, um cachorro, por exemplo, se ele me mordeu quando criança, ele vai passar para mim um neurotransmissor de inimigo, né? De um predador. E para você já vai passar como melhor amigo do homem. Então tem que analisar tudo isso, tem que sentir que tipo de sensação, que neurotransmissor está passando para você. Então, por exemplo, se você se deparar, quando se depara, digamos, um quadro, uma imagem na internet de um tigre, por exemplo, né? Então, pode ser estimulado em seu organismo a produção de neurotransmissores, que irão gerar sensações de força, fera, ferocidade, proteção, esforço, iniciativa, né? Um arquétipo não é inofensivo, ou traz resultados positivos ou senão negativos. Como bem estabelece as pessoas aí, mas não é assim. Por exemplo, um arquétipo de um tigre, por exemplo, se você teve um contato com um tigre ou já assistiu filmes de Tarzan, por exemplo, né, vai passar aquela coisa de medo em você, né? Mas existe aquele inconsciente coletivo. Por exemplo, se você vê uma mulher com uma roupa de oncinha, né, de tigre, tigresa, ele vai te causar o quê? Os felinos eles são muito sensuais, eles são bonitos, né? Vai te passar aquela sensação de sensualidade, né? Mas ao mesmo tempo você fica meio com medo daquela mulher, né? Ah, não, é muito para mim, não vou chegar. Então vai de cada um, mas o que vai gerar é esse tipo de sensação, né? O arquétipo é gerar sentimentos e provocar comportamentos, né? Às vezes você tem um devido comportamento devido ao arquétipo que você está presenciando, né? Se, por exemplo, a tua mulher vai fazer algo diferente, né? Vai te fazer uma surpresa, coloca lá uma lingerie, por exemplo, de oncinha, né? Vai mudar o seu comportamento. Pode te causar uma vontade de fazer amor, né? Coisa que nem estava passando pela sua mente. Então ele também influencia, né? Ele influencia no seu comportamento, né? Então, muita gente pode pensar, pá, mas o que é neurotransmissor? Gente, neurotransmissor é uma substância química que ela é produzida uma célula do cérebro, o neurônio, né? Ele é capaz de conduzir e transmitir uma informação de um neurônio a outro, ou seja, é como um telefone, gente, para comunicação entre os neurônios. Essa comunicação se chama sinapse, né? Então, apesar de um neurônio ser vizinho do outro, né, a comunicação entre eles não ocorre naturalmente, por assim dizer, né? Eles funcionam através de disparos elétricos. Então, para transmitir um impulso elétrico e uma informação química, para que as células consigam se conversar, o neurônio produz e utiliza os neurotransmissores que são como combustíveis para o cérebro realizar determinadas funções. Num carro, é preciso ter água, diferentes tipos de óleo, gasolina, lubrificantes, né? E no cérebro é a mesma coisa. Existem vários neurotransmissores, também outras substâncias que agem como neurotransmissores. Por exemplo, os aminoácidos, peptídeos e até mesmo gases como o óxido nítrico e o gás carbônico. Os principais neurotransmissores, né, gente, são a acetilcolina, né? Esse neurotransmissor estimulante está envolvido em muitos comportamentos, dentre eles o aprendizado, a memória e a atenção. Testes feitos em animais revelaram que o bloqueio da liberação desse neurotransmissor é responsável pelo déficit
desses aspectos cognitivos. É o neurotransmissor do sistema nervoso autônomo parasimpático e sua sinalização nesse sistema dá origem à contrição dos brônquios, vasos sanguíneos e pupilas. E reduz batimentos cardíacos, produz ereção, entre outros, né? Esse transmissor é importante para a movimentação do nosso corpo, pois sua liberação em músculos promove a contração das fibras musculares. Olha, gente, o arquétipo é importante em tudo, né? Para o seu trabalho, para o seu estado, se você está numa depressão, se você está envolvido numa conquista, né? Se você quer ser um sedutor, por exemplo, se uma mulher quer seduzir um homem. Então, os arquétipos, eles têm muita influência sobre isso, né? Eles são um neurotransmissor que, conforme o uso do arquétipo, ele vai provocar, né? Ele vai provocar ações nas pessoas também, não só em você. Ele vai mudar seus comportamentos. Por exemplo, quando você está depressivo, está para baixo, o que você quer? Você quer se isolar, quer ficar num canto, não é verdade? Então, quando você está para cima, depende do hormônio que desenvolveu você, ele causa sentimentos e vai modificar o teu sentimento. Por exemplo, você está inibido, com medo de chegar em alguém, com medo de encarar uma entrevista, com medo de dar um passo à frente. Se você, por exemplo, usar o arquétipo da águia, né? Aquele é um arquétipo muito criterioso. Aquilo vai te dar autoestima, vai te dar autoconfiança, né? Então, vai modificar o seu comportamento, porque você vai ter coragem para se aproximar dessa pessoa, você vai ter coragem para mudar, chegar no seu chefe, reclamar de algo. Vai te dar isso. Agora, se você usar demasiadamente, você vai ficar com o ego exacerbado, né? Você pode se tornar uma pessoa arrogante. Então você tem que dosar, saber como está usando isso aí. As coisas não estão andando na sua vida. Você usa o arquétipo do cavalo, aquilo vai dar velocidade, né? As coisas vão andar, vão fluir, você vai entrar no fluxo, você vai ter força, potência. Então os arquétipos, ele é muito importante em todo tipo, né? Eu uso muito na sedução, gente, né? Para você gerar neurotransmissor, para gerar carisma, né? Simpatia, rapport com as pessoas, né? Então, eu vou falar agora sobre serotonina, né? Envolvido nas desordens do humor. Seu entendimento é importante para o tratamento da desordem obsessiva compulsiva, latência do sono, ansiedade, depressão e outros transtornos do humor, né? Fármacos que atuam no bloqueio de sua degradação ou receptação, né? Podem elevar os níveis desse neurotransmissor, reduzindo os sintomas dessas patologias. A serotonina, gente, é estimulante para uma parte do cérebro e inibidor para outras. A serotonina atua no controle da dor, do humor e provoca sono, estabilidade emocional. É extremamente importante quanto ao sentimento de felicidade, né? Suicidas, gente, apresentam um baixo nível de serotonina, né? Ele controla a ansiedade, proporciona serenidade, calma e otimismo, faz com que você se sinta em paz com o mundo, e isso é importante. A serotonina, gente, é um dos principais neurotransmissores, né? Substâncias, né, cujas ações contribuem para virtualmente, né, todos os aspectos da cognição e do comportamento. Um dos efeitos da serotonina nos primatas consiste na inibição do comportamento agressivo. De um modo geral, o aumento do funcionamento da serotonina reduz a agressão, né, e favorece o comportamento social. Eu estou falando sobre neurotransmissores, aí depois eu vou falar sobre os arquétipos, né? Conforme o arquétipo ele provoca, né? Ele vem à tona esses tipos de hormônios, né?
que provocam tal sensação na pessoa, né? Então, tem a noradrenalina. Ele é um neurotransmissor envolvido em diversos aspectos, como humor, atenção, alerta, aprendizado, memória e excitação, gente. Excitação mental e física, tá? Também é estimulante e está relacionado com a transmissão do sistema nervoso autônomo simpático e sua sinalização, né? Desse sistema dá origem à dilatação dos brônquios, vasos sanguíneos e pupilas, né? Aumento dos batimentos cardíacos, entre outros. Noradrenalina, gente, é estimulante, né? Deixa alerta e com boa memória e alivia a depressão. Aí depois tem uma dopamina, né? Se existe uma rainha dos neurotransmissores, essa seria sem dúvida a dopamina. Ela é responsável por controlar o nível de estimulação no sistema motor. Sua diminuição leva a tremores, né? E até a impossibilidade de locomoção voluntária. Na doença de Parkinson, por exemplo, há morte de neurônios que liberam dopamina, né? Liberam dopamina na via nigroestriatal. Essa é importante para o controle do movimento refinado. Sua destruição pode levar a tremores, até mesmo a incapacidade de se mover de forma voluntária, né? Esse transmissor também gera prazer, alegria, força, êxtase, euforia, sexualidade, confiança, sentimento de poder enfrentar qualquer desafio, estimula o amor de pai e mãe, é estimulante para algumas partes e inibidor para outras, indispensável para a ação motora, força de vontade, alegria e bem-estar. Toda vez que a pessoa recebe um estímulo positivo, forte, agradável e por aí vai, seu cérebro gera essa substância, que dá, por sua vez, a sensação de felicidade, de estar de bem com a vida, em fluxo com o universo e todos os sentimentos decorrentes disso. A falta do nível adequado, né, gera insegurança, inferioridade e etc. Ele é, sem dúvida, um neurotransmissor extremamente potente. Sua falta é arrasadora, né, para o estado geral de felicidade e força pessoal. Sua presença traz um sentido de controle total da situação, de poder enfrentar qualquer desafio, qualquer inimigo, qualquer problema. Esse é o neurotransmissor básico do macho alfa ou da fêmea dominante, podem ter certeza. A ciência, ela já conseguiu identificar cerca de 100 diferentes mensageiros químicos ou neurotransmissores do corpo humano. As pesquisas continuam, gente, no sentido de descobrir quantos neurotransmissores somos capazes de produzir, né? Não vou me estender mais sobre esse assunto, né? Para não parecer um tratado de biologia. Agora que você já conhece um pouco dos principais neurônios, né? Chegou a hora de apresentar alguns dos arquétipos e o que exatamente eles produzem em você, ok? Muita gente classifica, né, como arquétipo negativo ou fraco. Eu acho que não existe, todos os arquétipos são duais. Não existe arquétipo fraco ou forte, né? Negativo ou positivo. Depende para que você quer fazer uso, né? Então, arquétipo pode ser som, pode ser uma imagem, cores, né? Até a cor da tua roupa. Até mesmo os cheiros são arquétipos. Os chamados arquétipos negativo ou fraco são aqueles que inibem a produção dos neurotransmissores que dão poder e felicidade. Então vou dar alguns exemplos de utilização que já intitularam negativa ou fraca, né? Por exemplo, uma árvore nua, retorcida, né? Solidão, falta de vida, né? Isso é o que dizem, né? Que uma árvore, quando ela é nua, retorcida, ela é solidão e falta de vida. Mas, para mim, né? Uma árvore, gente, lógico, ela é bonita, alta, forte, ela representa o que? Longevidade, né? Uma árvore ela é forte, ela aguenta tudo, ela é forte na raiz, ela tem raiz,
né? Os galhos balançam, se dobram, alguns quebram, mas a raiz continua profunda, forte, né? As árvores são centenárias, não é assim? Então ela representa longevidade. Eu ficar fitando uma árvore, né? Eu, por exemplo, você extrai também energia dessas coisas. Eu, quando vou no sítio, eu fico abraçado a uma árvore e conversando com ela. Ali eu estou extraindo a força dela, sabe? Aquela que tudo é energia, eu estou extraindo a força, estou extraindo a longevidade dessa árvore, né? Então, o arquétipo também você tem que experienciar, não é porque está escrito, né? Que é aquilo. Banana, tem gente que fala que a banana é a pessoa que não tem personalidade. Todo mundo faz essa pessoa de bobo, não é? Isso já é inconsciente coletivo, né? E a banana para mim é fonte de vitamina, né? É algo abundante, porque um cacho dá quantas bananas, né? Então para mim significa essa abundância. Cigarro, né? Já é um arquétipo da sexualidade, porque tinha aquelas propagandas americanas, lembra? Aquela coisa de virilidade que o homem fuma, o cigarro, né? Ele, ele te lembra isso mesmo, sexualidade. Coelho, gente, extrema fertilidade, sexualidade, alvo fácil para os predadores. E eu já não vejo assim, né? O coelho é difícil você pegar, ele é muito rápido, ele é muito ágil, não é? Ele é muito ágil. Então, fertilidade, sexualidade, tudo bem, só não concordo que ele é um alvo fácil, porque se fosse assim não existiam mais coelhos, né? Então, nada é fácil, ele não é um alvo fácil, mas estereotipado assim, então, o arquétipo é assim. Pato, galinha, rato, tartaruga, pinguins, elefantes também não são bons arquétipos, segundo o que você vai ver por aí, né? Já discordo, é só você analisar o arquétipo. O arquétipo do pato, o Walt Disney construiu um verdadeiro império com o Pato Donald, tio Patinhas, né? O Guinho, Zezinho, Luizinho, Pata Margarida, vovó Donalda aparece, né? Então, são personagens do Walt Disney, que é uma verdadeira potência, né? Então, galinha, por exemplo, gente, olha as granjas aí, olha as granjas, galinha produz no mínimo um ovo por dia. Como que pode ser um arquétipo fraco? É arquétipo da abundância, né? O rato, nossa, ele é uma praga. Um rato, onde tem um rato, daqui a pouco nasce aquelas centenas de ratos. Eles são rápidos, eles são inteligentes, eles ficam quietinhos num canto, né? Tartaruga, gente, arquétipo, como citei, que se vão ver por aqui é fraco. Uma tartaruga vive quantos anos? 200, 300 anos, sei lá, né? Ele tem a própria proteção, que ele está ele carrega a casa, longevidade, a tartaruga representa para mim. Tudo bem que pode passar aquela sensação de lentidão, você pode ficar lento em muitas coisas, até o raciocínio vai ficar lento, né? Então depende para que você queira usar. Você quer ir devagar, uma coisa, mas chegar lá, o arquétipo de tartaruga é bom. Agora, se você quer rapidez nas coisas, no seu raciocínio, ter tirocínio, então já não é legal, ele é dual, depende para que você quer, né? Pinguim, elefante, memória. O elefante, para mim, tem que simbolizar riqueza. Caçadores, na época, arriscaram sua vida, criaram verdadeiros impérios, né? Caçando elefante, enfrentando índios, a selva, para vender seus marfins, né? Então, não existe arquétipo ruim ou bom, depende para o que você queira usar naquele momento, penso eu, né? Analisando os arquétipos, eu sinto essas sensações, né? Crânios, ossos, monstros, morte, bandeira de pirata, fantasmas, monstros, etc., são extremamente negativos, né? Segundo o que você vai ver por aí, que induz ao comportamento autodestrutivo péssimo em relação aos níveis de endorfinas. Acredito também, assim, para mim, passa isso, né? Porque eu não gosto de fantasma, não gosto de monstro, não gosto de crânio,
não gosto de ossos, né? Então o arquétipo mais poderoso do lado negativo, né? Eu não gosto de me deparar, por exemplo, você vê uma caveira, dois ossos cruzados assim, nessas coisas de alta tensão, você já dá um alerta para você de perigo, né? Perigo, alta tensão. Então, para mim, passa isso, né? Eu não gosto desses arquétipos, né? Mas isso é pessoal. Tem gente que acha que dá sorte, porque tem aquele fantasma lá, que tem aquele personagem fantasma, ele tem o anel da caveira, né? Que vai ser eterno, vai ser um fantasma, né? Então, vai de cada um. Então, deve-se dar atenção também aos seus correlatos, tais como terremotos, maremotos, sequestros, assassinatos, conflitos, guerras, crimes passionais, sensacionalismo, desastre, enfim, tudo o que estiver relacionado com a morte e destruição. Então, esses arquétipos, eu sou obrigado a concordar que para mim passa isso, mas isso é pessoal de cada um, tá? Então, ele provocará o conformismo, a passividade, negativismo, impedirá o pensamento analítico, né? Então, evite sua exposição a esses arquétipos, como que nos chegam através da mídia, de comportamentos em redes sociais. Tanto quanto possível, evita-os e sinta a sua vida mudar, né? Então, tem gente que gosta de ir lá em cemitério, fica lá, né? Gosta de cruz, eu não gosto, para mim não passa isso. Mas, como eu digo, você tem que ver, observar, ficar atento que tipo de sensação te passa uma imagem desse tipo. Ok, gente? Até o próximo áudio. Então, os arquétipos, eles são bons quando você vai sair para uma sedução, escolher ali a cor da sua roupa, né? A sensualidade da sua roupa, ver que gravura que tem na sua roupa, o seu carro, as palavras que você fala, as palavras são arquétipos também. Tudo vai provocar uma sensação na pessoa, né? São neurotransmissores, você vai acionar, os neurônios dela vão se comunicar até, às vezes você está indo bem numa conversa, numa sedução, por exemplo, conforme a conversa que você fala, você mela tudo. Ok, gente? Então, até o próximo áudio. Farei alguns áudios sobre arquétipo, porque é importante para o nosso aprendizado. Não importa em que você queira usar. Se é para o seu comércio, se é para a sua vida pessoal, se é para uma sedução, né? Enfim, ele é bom para tudo. Você ficar apreciando, a apreciação de arquétipos, né? Depende do que você quer, que você esteja precisando no momento, ele vai te ajudar. Ou, às vezes, também é bom você conhecer para você retirar, porque às vezes ele está te atrapalhando, te passando sensações, induzindo a comportamentos que você não sabe, devido à exposição de algum arquétipo, ok?